Trump anuncia uma nova política de deportação, dando $1.000 para cada autodeportado nos Estados Unidos, enquanto Portugal anuncia também uma nova política de expulsão dos imigrantes regulares do país, fazendo com que 18 mil pessoas, incluindo brasileiros, vão embora do território europeu. Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação do Trump, que alega que vai reabrir e fazer toda uma remodelagem da prisão de Alcatraz, um símbolo do sistema prisional americano no século XX, mas que já vem gerando algumas repercussões negativas no próprio cenário político americano. Enquanto isso, a própria comitiva do governo Trump chega em direção ao Brasil e desmente parte tanto da mídia brasileira como dos políticos de direita que alegavam que eram políticas de sanções contrárias à parcela de autoridades do governo brasileiro. Vamos entender exatamente o que está rolando na relação entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto Israel faz um grande ataque contra os Houthis e iemenitas rebeldes ali do Oriente Médio e anuncia também que vai atacar a cabeça do povo, que é o Irã. Enquanto isso, o Irã alega que pode fazer sim um acordo com os Estados Unidos, enquanto Israel anuncia uma mega convocação de reservistas e uma mega operação militar no território de Gaza, alegando que vai ocupar permanentemente o território e deslocar a população palestina local. Isso vai trazer grandes precedentes ali perigosos para a questão palestina. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Alemanha, que consegue formar um novo governo de uma coalizão da centro-direita com a centro-esquerda, excluindo a recém-colocada como grupo extremista AfD, enquanto temos também a China fazendo um esquema de lavagem para enganar o governo Trump e, por enquanto, sendo muito bem sucedida. Será que o Xi Jinping vai conseguir superar essa guerra comercial? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Putin, que alega que ele sabe, ou pelo menos ele espera, que as armas nucleares não sejam usadas contra a Ucrânia, mas que não descarta nenhuma opção. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, o tempo tá passando, a calvície tá chegando, o cabelo tá caindo, e olha que eu posso falar com experiência sobre o fato, porque sei que aqui no Brasil 50% dos homens até 50 anos de idade sofrem com algum tipo de calvície, e eu mesmo já fui completamente careca. Claro que eu passei por um processo de transplante capilar, e eu tive assim uma baita revolução na vida pessoal e profissional pelo ganho de confiança. Lógico que hoje eu preciso fazer tratamento para que os meus cabelos, meu topetinho aqui, ó, continue firme, forte e resistente e impedir também que os fios antigos continuem caindo. Faço tratamento com a referência do mercado nacional, que é a Manual. A Manual, ela é super simples, você entra no site, preenche um questionário e aí um médico especialista, de acordo com as suas respostas, vai indicar o melhor tratamento, fora que durante todo o período de tratamento você ainda ganha um acompanhamento clínico online, via WhatsApp para tirar eventuais dúvidas. Lembrando que vale também do caso mais simples até o caso mais avançado, só que claro, quanto antes você começar o tratamento, melhor. E aproveita que a Manual é parceiraça aqui do canal e está disponibilizando para você o cupom PROFRM, que vai te dar acesso a 40% de desconto na sua primeira compra, mais frete grátis. Ah, professor, mas eu tenho vergonha porque vão ver que eu estou fazendo tratamento. Não tenha isso, porque até nisso a Manual pensa e a embalagem que chegam os produtos é totalmente discreta. Então corre, aproveita porque a promoção é por tempo limitado, PROFRM e tem acesso ao tratamento da Manual. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, o Trump anunciou uma nova mudança, na verdade uma nova proposta política para a deportação dos imigrantes indocumentados ou irregulares nos Estados Unidos, que é o processo de autodeportação. Ele já tinha anunciado, tá até funcionando, né? O aplicativo CBP Home nos Estados Unidos, que é um app governamental, que a pessoa pode ter a opção de se autodeportar. Só que agora o governo Trump pretende dar uma espécie de incentivo para que isso aconteça, fornecendo $1.000 por indivíduo, não é por família, hein? Por indivíduo que resolva se denunciar para o governo americano, aguarde todo o processo, segundo as autoridades, deve demorar cerca de 21 dias, e aí o governo americano faz toda a assistência de deportação, paga a passagem, vai tirar também o nome, né, da lista de detenções da agência de imigração e auxilia a pessoa a fazer essa deportação aí voluntária. Professor, mas vai ficar muito caro, vai ter que pagar passagem, vai ter que dar $1.000 por pessoa. Então, a questão é que, segundo o governo Trump,
além de, assim, ser um processo um pouco difícil do ponto de vista social, porque, claro, pode envolver violência, resistência por parte de alguns imigrantes indocumentados, é fato também que é uma política cara, porque a gente pensa só na deportação depois que já aconteceu, mas tem todo o processo de fiscalização, de denúncias, investigações, que fazem parte das reais motivações aí do governo Trump. Tanto que, por exemplo, apesar de toda essa assistência, essa preparação, esse desempenho governamental, estima-se que hoje a gente tenha por deportado um custo de $17 mil, até que de fato ele consiga sair dos Estados Unidos. Se todas as etapas forem cumpridas direitinho, a expectativa do governo americano é que haja uma redução para valor próximo de 30% do custo inicial, ou seja, desses $17 mil. Ou seja, é uma proposta, segundo o governo americano, sensacional, porque parte de uma coisa muito mais do indivíduo, não haverá perseguições, menos custos sociais e também um custo de gasto mesmo, né, financeiro, muito menor. Vale lembrar que ele se inspirou em outros países que também fazem políticas parecidas, como o próprio Reino Unido. A gente sabe que o Reino Unido, principalmente no governo conservador do Rishi Sunak, por exemplo, movimento Stop the Boat, tudo tal, mas até hoje continua políticas muito similares, tem uma resistência muito forte ao caráter migratório. A gente tem no Reino Unido, por pessoa que se autodeporta, vamos colocar assim, ou que se denuncia, uma ajuda de custos que pode chegar até 3 mil libras. Claro, galera, de novo, né? Cada país com a sua própria particularidade. No caso do Reino Unido, por exemplo, você não pode voltar para o país nos próximos 5 anos, mas existem movimentos ali que falam que é uma política interessante, vamos colocar assim, do governo Trump. Você concorda, galera? Acha bom para o governo americano? E já que a gente está falando de relações políticas de imigração, Portugal, mas lembrando que eu vou até adiantar para vocês, né? Existem algumas polêmicas envolvidas. Para quem não sabe, Portugal acabou de convocar em pouquíssimo tempo a sua terceira eleição geral, em meio a envolvimento de políticos de alto escalão em casos e escândalos de corrupção. Então alega-se que essa tática pode ser uma tática da situação para meio que tergiversar o assunto principal, que seria uma eventual troca de governo português, alegando que agora a gente está resistindo à migração, vamos adotar uma política dura, uma política que grande parte da população e dos países europeus também adoram, que é restringir a entrada ou até mesmo acelerar a saída desses imigrantes indocumentados. No caso de Portugal, a gente fala de 18 mil imigrantes irregulares que devem deixar o país. Existem brasileiros? Claro, mas, segundo o próprio governo português, quase 80% é formado só por indianos, paquistaneses, Bangladesh, Nepal e Butão. Brasileiros também, claro, né? Até porque a gente fala de 18 mil agora, mas existe uma fila para conseguir a residência no território português de 110 mil pessoas. E claro que existem vários brasileiros também nesse processo. O governo português justifica e fala que não é cortina de fumaça ou coisa que o valha, é uma política de fato da própria União Europeia e de Portugal, que vê hoje muitos desses imigrantes que não conseguiram a sua residência com uma motivação justa, alegando que grande parte é por conta de situações criminais. Ou seja, não tem nada a ver com uma política de xenofobia ou coisa que o valha contra os imigrantes que tentam entrar em Portugal. Mas de novo, né? Em meio a escândalos de corrupção, eleições gerais, é no mínimo uma grande coincidência que isso aconteça exatamente agora no país. Enquanto isso, galera, temos também uma nova proposta bem polêmica do governo Trump, que promete reabrir e fazer uma grande reforma na prisão de Alcatraz, que fica ali numa parte insular, ou seja, numa ilha próxima ali do território da Califórnia. Para quem não sabe, né, Alcatraz já foi conhecida como uma das prisões mais severas do mundo, até apelidada de The Rock, não um ator, claro, né, o The Rock, mas enfim, The Rock que seria a rocha, a resistência e tal, porque a gente fala de um oceano que é extremamente gelado, ali você tem a corrente da Califórnia que atua naquelas posições, é um mar bastante bravo, né, bastante rigoroso e fica numa parte de ilha com uma forte segurança. Ali foi utilizado em meio, galera, do século XX, aliás, até antes, né, do século XX, era um forte de defesa naval. Aí, no início do século XX, ele foi reformado para funcionar como uma espécie de prisão militar e, a partir da década de 30, passou a receber detentos do sistema federal da prisão americana. Só que, na década de 60, meio que o projeto ele ficou inviabilizado.
Primeiro porque tivemos alguns casos de fugas que aconteceram de Alcatraz, algo que parecia impossível. Existem até séries, filmes, enfim, que retratam. Ninguém sabe exatamente o paradeiro das 3 pessoas que conseguiram fugir da prisão, se faleceram, se conseguiram fugir, enfim, né? O que de fato aconteceu. E também o custo ele era muito elevado, porque para você manter uma prisão naquela situação, era dentro daquele contexto, era muito mais caro, às vezes 3 vezes mais caro do que manter, né, o custo de um preso, por exemplo, numa prisão federal, em território convencional, sem ser uma ilha no território americano. Desde então, essa ilha passou, né, a prisão passou a ser um museu, um local de visitação turística, tal. E hoje, além dessa parte mais histórico-cultural, existe até uma prova de triatlo que se relaciona ali no país, alegando, galera, que a fuga de Alcatraz, né, ou seja, você tem ali corrida, nado, né, pedalar, tal, para mostrar que é possível, com a possível preparação correta, você escapar de Alcatraz. Vale lembrar, galera, que hoje, professor, mas por que o Trump está fazendo isso? Ele não falou publicamente sobre isso. A sua justificativa foi que a ideia é tentar fazer um símbolo de ordem, lei e de justiça, em que abrigaria os criminosos mais impiedosos e violentos dos Estados Unidos. O Partido Democrata alega que isso não é sério e na minha concepção, tá? De novo, não estou falando que o Trump falou isso, mas na minha concepção se trata muito mais de tentar fazer, talvez ele tenha ficado encantado com o Secote. Para quem não sabe, a prisão, referência na América Latina em El Salvador, construído, né, no governo Nayib Bukele, e queira fazer uma espécie de Secote, um centro de confinamento para terror, tananã, também no território americano. De novo, muito mais como um símbolo, porque, de novo, quando a gente pega hoje o sistema prisional americano, claro, galera, um grande número de presos e tal, mas em relação ao ápice que já foi no passado, hoje a gente tem um número de presos 25% menor do que já foi no ápice do sistema prisional americano, e talvez não tenha essa necessidade. Pelo menos, claro, de novo, nem tudo tem que ser feito só pela lógica econômica e social. Talvez o governo Trump considere que construir uma mega prisão, um símbolo, uma referência, poderia afastar a atuação de gangues estrangeiras. Por exemplo, a gangue Tren Aragua, que é uma gangue que é venezuelana e que, segundo o governo Trump, atua demais no solo americano. Vale lembrar também que o governo Trump está com uma briga com a própria justiça dos Estados Unidos por conta das políticas de deportação. Poxa, será que é legal você deportar ou vender, entre aspas, como ele está fazendo, pagando uma grana para El Salvador para receber esses detentos? Se tivesse uma prisão no estilo Secote no território americano, penso eu que justificaria muito, ou ficaria muito mais fácil, né, justificar as ações do governo Trump de mandar para uma prisão de segurança máxima, uma referência, como ele quer transformar Alcatraz. Será, pessoal, que vai rolar? O custo é alto e a eficiência talvez não seja tão positiva, mas talvez o Trump considere que o símbolo seja muito mais importante nesse caso do que exatamente o custo-benefício. Enquanto isso, galera, faço para vocês, inclusive, uma retratação, porque, de novo, né? O professor não é honesto intelectualmente, ele está propagando mentira e tal. Galera, presta atenção. Quando eu divulguei para vocês a notícia era que a gente tinha o Eduardo Bolsonaro, né, que é o filho aí do Bolsonaro, que ele tá lá nos Estados Unidos, ele alega que ele abandonou porque ele havia o risco de perseguição, o risco de prisão, parte do STF, enfim, justificativas dele, tá? E tá lá nos Estados Unidos, ele alegou que ele ia fazer uma série de movimentações junto ao Congresso, em autoridades dos Estados Unidos, para que coagisse algumas autoridades brasileiras, principalmente, claro, no Supremo Tribunal Federal, principalmente a gente sabe o Alexandre de Moraes. E aí, supostamente, segundo as autoridades brasileiras, a gente tinha o representante dos Estados Unidos, que era o David Campbell, que iria vir em direção ao Brasil para fazer negociações com políticos brasileiros, principalmente de direita e tal, para possivelmente aplicar sanções. E não sabia se naquele momento se as sanções eram contra as autoridades brasileiras, Alexandre de Moraes tal, ou se seria contra o povo brasileiro. Cogitou-se até a empresa do setor financeiro do Brasil, tá? Tudo isso com base em informações que foram divulgadas por parte dessa direita brasileira que divulgou as informações. O que a gente tem hoje é que, de fato, David Campbell, ele veio para o Brasil. Só que ele veio para o Brasil não exatamente, segundo nota do próprio Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, não para, eventualmente, perseguir lideranças, autoridades brasileiras. A justificativa é que ele veio como chefe da coordenação de sanções, tratar junto com o Brasil um enfrentamento ao terror tranã e ao tráfico de drogas, relacionando-se e fazendo encontros com as relações exteriores do Brasil, o Ministério da Justiça e também da Segurança Pública. Ou seja, muito mais do que perseguir autoridades brasileiras, aparentemente o que está sendo feito
é uma coordenação junto ao governo brasileiro. Não sabe quem pediu inicialmente, enfim, mas para combate a essas atividades criminosas. Não só na América do Sul, o Brasil, infelizmente, é um polo importante dessas atividades aqui no continente sul-americano, mas também os seus reflexos para os Estados Unidos. Entendo, galera. O professor, ele falou... Cara, de novo, não tem como saber o que vai acontecer e como que vai ser desmentindo. Eu trouxe para vocês ontem, olha... Parte dos políticos estão falando isso. E aí essas poderiam ser as repercussões. Eu não menti, eu não sou financiado por ninguém, eu não tenho interesses escusos. Cara, meu interesse aqui é o compromisso com a verdade e tentar trazer as notícias mais apuradas e fresquinhas aqui para vocês. Claro, se, sei lá, Israel divulga uma coisa e depois é outra, não fui eu que menti, foi Israel. Se tal político fala uma coisa e depois é outra, não fui eu que menti, foi o tal político, eu tô repassando as informações para vocês e, claro, tentando fazer a maior apuração, ter maior responsabilidade aqui com a minha audiência do canal. Tamo junto? Então, pode avisar, fala, professor, olha só, acho que a notícia saiu diferente e tal, mas tenho certeza que, assim, agir de má fé com vocês, com certeza, eu tenho um compromisso muito sério. Eu cara, antes de ser um comunicador, eu sou um professor, né? E eu tenho um compromisso ético muito importante com a audiência, seja com os alunos ou seja com vocês, a minha audiência. Tamo junto? Então aguardo maiores novidades para trazer maiores informações também para vocês. Enquanto isso, galera, temos também notícias bem importantes relacionadas a retaliações de Israel. E olha que importante, segundo o próprio Israel Katz, que é o ministro da Defesa, junto ao Benjamin Netanyahu, as retaliações não vão acontecer somente contra os Houthis, mas também contra o Irã, que Israel chamou, que é o responsável, já que eles responderão também, aos patrocinadores dos Houthis, que são os iranianos. Para quem não sabe, os Houthis, eles fizeram um disparo com um míssil balístico que conseguiu penetrar nas defesas israelenses. Isso foi motivo de grande preocupação por parte de Israel e atingiu o aeroporto de Ben Gurion. Na verdade, não exatamente o aeroporto, mas uma área muito próxima de um dos estacionamentos do terminal do aeroporto ali, galera, que é dos mais movimentados, se não o mais movimentado de Israel. Tivemos pessoas feridas, tivemos um sensível caos geopolítico, porque, de novo, né, demonstrou uma certa fragilidade, talvez, do sistema de defesa aérea de Israel, e o Benjamin Netanyahu anunciou que respostas viriam, e as respostas estão acontecendo, inclusive enquanto eu gravo para vocês. Israel já fez ataques contra o porto de Udaida, que é o mais utilizado para receber equipamentos, munições, até mesmo dinheiro, de todo esse chamado eixo da resistência, inclusive dos iranianos, que lideram o movimento do eixo da resistência contrário à atuação dos Houthis. E, segundo o Israel, né, isso nota oficial, caças atingiram alvos terror dos Houthis ao longo de toda a costa do Iêmen. O ataque foi realizado em resposta aos repetidos ataques contra Israel. Esse ataque, ele degrada ainda mais a capacidade dos Houthis. Vale lembrar que os Houthis, eles também anunciaram que eles fazem uma espécie de bloqueio aéreo contra Israel, anunciando que qualquer tipo de aviação, seja militar, seja civil, poderia sofrer algum tipo de retaliação. Lembrando que eles alegam que eles estão apoiando os palestinos. Agora que a gente tem uma volta dos ataques ainda mais fortes, vamos falar daqui a pouquinho no vídeo, né? Os Houthis, desde sempre, fizeram ataques contra embarcações, agora também disparando mísseis balísticos longa distância. A gente fala, pessoal, de milhares de quilômetros que foram percorridos para chegar até Israel. Querendo ou não, isso mostra uma certa falha do sistema de defesa israelense e por isso a resposta foi e vai ser bastante contundente. A questão é, quão contundente será, já que eles alegam que os patrocinadores, essa é a grande preocupação, que são os iranianos, também devem ser atacados. A responsabilidade vai recair somente sobre os Houthis ou contra quem financia os Houthis, que são os iranianos? O Irã, por exemplo, já veio correndo dar uma resposta que ele alega que um acordo com os Estados Unidos, um novo acordo nuclear, pode sair. A gente está em meio a negociações que estão sendo feitas de maneira indireta pelo Oman, até reuniões, por exemplo, em Roma, né? Que estão tentando aproximar ou reaproximar Irã e Estados Unidos, com a promessa que o Irã poderia abrir o seu programa nuclear para investigações internacionais e os Estados Unidos retirariam parte das sanções. O Irã parece que quer acelerar esse processo, porque se não acelerar, isso pode justificar até uma espécie de coalizão Estados Unidos e Israel para realizar ataques contra o Irã, ou seja, um conflito pode estar próximo. O Irã alega que está querendo negociar. Enquanto isso, tivemos também, como eu já tinha trazido para vocês no vídeo de ontem, uma grande mobilização que vai mobilizar dezenas de milhares de reservistas israelenses
para um novo momento da guerra, em que Israel tem como principal objetivo a ocupação não temporária, mas sim definitiva do território de Gaza. Vale lembrar que isso é uma notícia bastante polêmica porque, de novo, quando eu falo que reservistas estão sendo convocados, a gente está falando de um conflito que já está caminhando aí para 1 ano e meio, 18 meses, pô, é um tempo bem significativo. Esses militares são pessoas que são economistas, professores, advogados, engenheiros, etc., que fazem a economia circular. Além dos pontos econômicos, tem a própria questão social. Cara, ninguém quer ficar se envolvendo por meses ali no campo de batalha com risco à vida e também deixando pessoas da sua família, etc. Como você fala, né? Claro que é bem diferente o modelo israelense e o modelo brasileiro. Mas eu também sou reservista do Brasil. Imagina eu sendo colocado para defender, pô, vou abandonar minha família, vou abandonar meu filho. Não faz muito sentido, entende? Então, há um certo movimento de resistência e que pode culminar com uma queda de popularidade do Benjamin Netanyahu. Além disso, como o Benjamin Netanyahu está anunciando uma grande mobilização, é fato que os reféns que ali estão correm risco. Já tivemos palavras de oficiais do próprio governo israelense colocando que o resgate dos reféns não é e não pode ser a prioridade, e sim colocar os objetivos do Estado de Israel como a prioridade número 1. E aparentemente é isso que está sendo feito. Nós tivemos a notícia, por exemplo, que o próprio Benjamin Netanyahu, né, garantiu que a ofensiva vai ser intensa e que vai, segundo ele, ajudar no resgate dos reféns, porque eles estão rumando em direção à derrota do Hamas. A ideia é fazer uma ocupação total do território de Gaza e ter palestinos que possam ser deslocados. Segundo o próprio Benjamin Netanyahu, a população palestina será deslocada para a sua própria segurança, para a sua própria proteção. A questão é fazer deslocamento forçado, ou seja, sem a população palestina querer, independente dos objetivos, isso é um dos princípios que é considerado como um crime de guerra, segundo legislações internacionais. Com informações da própria mídia israelense, aparentemente existem alguns objetivos nevrálgicos do governo Benjamin Netanyahu. O primeiro objetivo é fazer a tomada e a retenção de todo o território. Vale lembrar que o Trump ele vai fazer uma visita em direção ao Oriente Médio e também a Israel, claro, dentro de 2 semanas. Então, pelo que parece, Israel quer mobilizar ainda mais suas tropas, dezenas de milhares de militares, ou fazer uma ofensiva e deslocar, até mesmo talvez enclausurar os palestinos no sul do território de Gaza para conseguir importantes conquistas territoriais para eliminar o Hamas. Fala também, pessoal, que toda ajuda humanitária vai ser acabada em direção ao Hamas, alegando que ele aceita fornecer ajuda desde que não passe pela mão do Hamas. Só que, claro, na prática isso inviabiliza. Querendo ou não, pessoal, o Hamas, ele é a liderança política local, entende? Então se a ajuda passar pelas mãos do Hamas, Israel não deixa chegar a ajuda humanitária. Então vai vir pela ajuda de quem? Instituições privadas, em conjunto com a ONU? Será que é possível em meio a um caos, em meio a população deslocada na região de Gaza? Então isso pode gerar um caos humanitário ainda maior. E também fala, galera, sobre ataques massivos contra infraestruturas do Hamas. O objetivo vai ser cumprido, que é ocupação total do território de Gaza. Só que vai lembrar que a gente está falando não só de uma conquista territorial, mas coisas muito além disso, que envolvem objetivos econômicos. A faixa de Gaza é uma região que tem importantes reservas de gás natural, dá acesso ao mar Mediterrâneo, aspectos culturais e religiosos. Sim, a região da Palestina é um território sagrado para as 3 principais religiões monoteístas que existem no planeta. E não sei, né, como que a comunidade internacional, principalmente a comunidade árabe islâmica, vai ver essas atitudes de Israel. Penso eu que de uma maneira muito ruim, o que pode isolar e abalar bastante a popularidade do Benjamin Netanyahu. Enquanto isso, galera, tivemos também notícias importantes do governo da Alemanha, que conseguiu, depois de algumas negociações, a coalizão, a formação de um novo governo da CDU, inclusive junto com a SPD. Ou seja, uma centro-direita, uma direita mais conservadora, que vai ser o chanceler, né, o Friedrich Merz, em conjunto com a SPD, que é do partido do Olaf Scholz, um partido mais de centro-esquerda. Claro que isso é importante para os 2 partidos, porque eles conseguem eliminar a terceira força, e que na verdade hoje é a segunda, ou talvez até a primeira força, que é a AfD, a Alternativa para a Alemanha, que foi considerada pelos órgãos alemães, na semana passada eu trouxe para vocês, como organismo extremista,
pelos discursos que tem de separação de pessoas, de acordo com a sua etnia, de acordo com a sua origem, segundo as autoridades alemãs, isso não faz parte da democracia da Alemanha, e por isso que esse organismo ele foi, se não banido, mas ele vai ser muito mais fiscalizado, vai ter interferências, por exemplo, em escutas telefônicas, saber movimentações financeiras, o que para um partido político, pensando numa democracia, se o partido político respeitasse também, claro, os princípios democráticos, é muito ruim. A questão é que hoje, como eu falei para vocês, a AfD, segundo algumas pesquisas, já é a principal força política na Alemanha. Não é a que mais tem cadeiras no parlamento, mas é o segundo. E se for pensar no aumento da popularidade que teve nas últimas semanas, hoje talvez Alice Weidel fosse a favorita para ter o maior número de cadeiras para ser a primeira-ministra da Alemanha. Ou seja, a Alemanha pode enfrentar grandes problemas. Mas tem aí um ponto positivo para a Ucrânia. Quando a gente pega esse novo governo do Friedrich Merz, já tem o relato que o Friedrich Merz ele vai manter o ministro da Defesa, que é o Boris Pistorius. E por que isso é importante para a Ucrânia? O Boris Pistorius, que também estava no governo Olaf Scholz, ele é um cara que ele é bastante pró-Ucrânia, bastante pró-União Europeia, e que nesse momento está fazendo uma grande reformulação do próprio exército alemão, que, lembrando, é a principal economia do bloco europeu, e além disso, tem políticas muito enfáticas em continuar ajudando os ucranianos, alegando que o plano de paz proposto pelo Trump de ceder a Crimeia, de paralisar a frente de batalha da maneira como está agora, é praticamente uma rendição da Ucrânia. Então, tendo na Alemanha, a principal potência da União Europeia, a continuidade do Boris Pistorius, que tem uma visão muito mais pró-Ucrânia, isso pode ser, claro, uma boa notícia para o Zelensky. Enquanto isso, tivemos também a China utilizando de táticas interessantes, vamos colocar assim, para tergiversar, para escapar das sanções americanas. A gente sabe que Estados Unidos e China estão em meio a uma guerra comercial que já gerou tarifas de 125% em cima de produtos americanos para entrar na China e de até 245% em cima de produtos chineses para entrar nos Estados Unidos. E claro que na prática, como eu trouxe para vocês, pagar, sei lá, acima de 80%, 90%, já praticamente inviabiliza a negociação de praticamente todos os produtos. Por isso, a China está ajudando, encontrando meios de conseguir escapar, que é uma espécie de lavagem de dinheiro, ou, no caso como eles estão chamando, a própria Financial Times colocou isso, uma lavagem da exportação. Como assim, Eu já tinha trazido para vocês que isso poderia acontecer, mas não da maneira como está sendo feita. Segundo a Financial Times, países como a Coreia do Sul já capturaram cerca de 21 milhões de dólares em produtos que passaram por essa lavagem de serviços, e a Malásia também é um país importante nessa situação. Imaginem que, quando a gente pega, por exemplo, Coreia do Sul e Estados Unidos, não existem essas tarifas, claro, de 245%. Então, o que a China está fazendo? Ela exporta em direção à Coreia do Sul, a Coreia do Sul faz um processo de falsificação da origem do produto e revende aquele produto para os Estados Unidos como tendo sido fabricado na própria Coreia do Sul. Mesma coisa com a Malásia. Então vende para a Malásia falsifica a origem do produto e comercializa um produto chinês como sendo produto da Malásia, ou seja, não pagando as tarifas de 245%. E olha por que isso é importante. Eu já trouxe que isso poderia gerar problemas porque estamos num mundo globalizado. Vou imaginar que tem uma empresa chinesa que produz um produto que tecnologia, patente, os royalties, tudo pagos em direção à China, só que produz, sei lá, na Argentina. E a Argentina tem uma taxa só de 10% em relação ao mercado americano. E aí esse produto, que é chinês, mas produzido na Argentina, ele vai ser sobretaxado em 10% ou em 245%. Então basta a China colocar uma série de indústrias em outros países para fazer uma espécie de escape das taxas do governo Trump. Nesse caso, a China está fazendo uma atividade que, se for comprovada, a China nega. Na verdade, por enquanto não se pronunciou, mas a Malásia nega as informações, mas a China está fazendo uma atividade que seria, entre aspas, um dumping, uma manobra ilegal ou não ética para você fugir de sanções, punições ou sobretaxas. Mas, se for no caso da instalação industrial, por exemplo, não é exatamente um dumping, faz parte da lógica de mercado dessa produção, dessa fábrica global. Então, o Trump ele vai deixar produtos de todos os países? Vai comprar uma briga com todos os países nessa pauta aí de exportação? Acho que a China está conseguindo superar, pelo menos levemente, algumas das sanções americanas.
E para finalizar, pessoal, tivemos também o Putin dando uma declaração polêmica, mas eu confesso que nem tanto, né? Ele colocou, claro que foi uma ameaçinha, estamos em meio a uma guerra híbrida, também guerra de comunicação, colocando que ele espera que armas nucleares não sejam necessárias para conquistar os objetivos no campo de batalha. Ele alega que hoje a Rússia tem força e meios suficientes para levar o conflito a uma solução lógica, que seria com o resultado que a Rússia exige. Basicamente falando, se a Ucrânia ficar enchendo muita paciência, contra-ataques, ataques em Belgorod, ataques em territórios russos, a gente pode fazer uso das nossas armas nucleares, que seria o resultado lógico que todo mundo espera desde o começo da guerra, que seria uma vitória dos russos. Professor, mas a Rússia pode usar uma arma nuclear? Desde o ano passado, eles mudaram a sua própria doutrina nuclear e colocaram que um ataque convencional ele pode ser respondido sim, por um armamento, por um ataque nuclear por parte dos russos, desde que esse ataque seja feito por um país que tenha um aliado que tem armas nucleares, a Ucrânia tem vários aliados da OTAN que têm armas nucleares, ou que se esse ataque comprometer e colocar em risco a integridade territorial e a segurança do povo russo. O que também é uma coisa bastante interpretativa. Qualquer ataque que a Ucrânia fizer, ainda mais em áreas que morram civis, por exemplo, pode ser considerado como uma tentativa de desmembrar, inviabilizar a existência do território russo. Ou seja, foi uma ameaçinha, mas para deixar claro para os Zelensky também, às vésperas do dia da vitória, que vai ser celebrado com a presença do Xi Jinping, com a presença do Lula, a presença de outras lideranças mundiais, que a Rússia ainda tem bastante poder sobre os ucranianos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.